Você sabia que Campinas foi extremamente importante para a Revolução de 1932? No vídeo de hoje vamos entender um pouco mais sobre a Revolução Constitucionalista de 1932 e qual sua relação com dois alunos da ETEC Bento Quirino. Para isso, vamos visitar o Monumento dos Heróis da Revolução de 1932, localizado no Cemitério da Saudade, em Campinas. A Revolução de 32 foi um levante armado do Estado de São Paulo contra o governo brasileiro, que aconteceu de julho até meados de outubro de 1932. A Revolução de 1932 começou com uma insatisfação das oligarquias paulistas, porque teve a Revolução de 1930, que depois o presidente Washington Luiz colocou Getúlio Vargas no poder. Getúlio Vargas, por meio de interventores de todos os estados, procurou enfraquecer as oligarquias estaduais, e os paulistanos não gostaram nem um pouco disso, por causa que tinham interventores de outros estados dentro do governo. América, conta pra gente um pouquinho sobre o início do conflito. A Revolução 32 tem início com o acirramento dos conflitos entre os paulistas e os interventores federais, mais especificamente o interventor João Alberto, nomeado pelo presidente Getúlio Vargas, que exercia o cargo sem obedecer à Constituição. Houve um confronto entre estudantes paulistas e os militares, o qual resultou na morte de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, dando origem a um movimento da sociedade civil paulista conhecido como MMDC. Este movimento, no dia 9 de julho, depois de captar recursos, acaba dando início ao conflito armado. O conflito deixou 934 mortes, mas dados não oficiais dizem que podem ter ocorrido cerca de 2.200 mortes. Mesmo tendo sido derrotados no campo de batalha, o movimento paulista obteve êxito político em suas reivindicações. Em 1933, eles conseguiram novas eleições para colocar o civil Armando Salles como governador de São Paulo, e em 1934 conseguiram que uma nova Constituição fosse promulgada. América, conta um pouco pra gente sobre qual a importância da Revolução de 1932. Embora os paulistas tenham sido militarmente derrotados, eu acredito que a grande importância da Revolução foi a defesa dos ideais da democracia, que nos levaram à retomada de uma Constituição e eleições para a escolha dos nossos representantes. Na eleição de 1934, diga-se de passagem, é quando nós vamos ter a primeira mulher eleita deputada federal. Agora, vamos entender qual foi o papel de Campinas na Revolução de 1932? Para começar, vamos entender qual era a situação política da cidade de Campinas na década de 1930. Campinas, assim como grande parte do estado de São Paulo, estava sob a influência dos Barões do Café, que eram contra Getúlio Vargas. A cidade era administrada pelo prefeito Orozinho Maia, que não concordava com o golpe de Getúlio e foi, portanto, responsável por levar Campinas à Revolução. Durante a Revolução, Campinas teve grande importância, se tornando uma espécie de quartel-general dos revolucionários, principalmente por ser sede da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, uma grande malha ferroviária que interligava todo o estado de São Paulo, permitindo o transporte de tropas e armamento. Você sabia que Campinas foi uma das únicas cidades brasileiras a ser bombardeada pelo próprio país? Isso mesmo, Campinas foi bombardeada entre os dias 15 e 29 de setembro de 1932 pelas tropas federais. O dia 18 de setembro de 1932 ficaria marcado para sempre na história de Campinas como o dia que 4 bombas caíram na cidade. Uma delas caiu em cima da estação ferroviária e outra na sua frente, matando 27 pessoas e causando a morte de Aldo Chiorato, que vamos falar mais para frente. As aeronaves utilizadas pelo governo federal eram chamadas de vermelhinhos. Elas eram responsáveis por causar medo e pânico na população quando eram avistadas no céu. Você sabia que Campinas abriga não só um, mas 2 sítios arqueológicos da Revolução de 1932? Isso mesmo, em Campinas temos 2 locais marcados pela Revolução, sendo um deles o Colégio Culta Ciência, no bairro Botafogo. Lá foram encontrados vestígios do conflito na região, como balas e granadas. Outro sítio arqueológico fica no bairro Carlos Gomes,
no norte da cidade, entre a Estação Tanquinho e a Estação Carlos Gomes, e é conhecido como Cemitério Velho do bairro Carlos Gomes. Lá foram enterrados temporariamente soldados e combatentes da Revolução. Américo, conta um pouco pra gente sobre o final da Revolução e sua relação com Campinas. Bom, os combates foram desfavoráveis aos paulistas. Campinas foi uma das últimas cidades a se render. Inclusive, nós tivemos na região de Sousas a derrubada da ponte do ramal férreo funimense para impedir e retardar o avanço das tropas federais. Essas tropas, embora com dificuldade, acabaram por ocupar o nosso município e ficaram aquarteladas no Bosque dos Jequitibás. No caso específico da nossa escola, ela vai acabar se tornando enfermaria para esses combatentes, que dará origem posteriormente ao dispensário de puericultura, onde as meninas tinham o curso de puericultura, higiene e dietética. Agora que já entendemos bastante sobre o conflito, vamos conversar sobre os alunos que mencionamos lá no começo do vídeo. Um bombardeio que atingiu a cidade matou o estudante Aldo Chiorato, do 4º grupo escolar, atual Escola Estadual Orozimbo Maia. Aldo Chiorato nasceu em Campinas no dia 6 de outubro de 1922. Com quase 10 anos, foi morto pelo bombardeio do dia 18 de setembro, que já mencionamos, em frente à estação ferroviária de Campinas. Aldo era escoteiro e se integrou às tropas paulistas no início da Revolução. Ele trabalhava transportando correspondências entre a estação ferroviária e o quartel-general, o que acabou ocasionando sua morte. Desde então, ele ficou conhecido como o menino herói. Américo, quem foram Francisco do Prá Coelho e Fausto Feijó, os ex-alunos da nossa escola que estão no monumento dos heróis da Revolução de 1932? Francisco do Prá Coelho e Fausto Feijó foram alunos da escola que se engajaram no 5º Exército, que combateu na região do Túnel. Um deles tombou durante a retirada de Queluz e o outro foi vítima também nos combates quando paulistas e tropas federais disputaram o controle sobre o túnel da Serra da Mantiqueira. Ao longo desse documentário, exploramos a Revolução de 1932 e como 2 alunos de nossa escola foram de extrema importância na luta constitucionalista. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Fique agora com os bastidores. A ênfase no gato. Pra filmar o gato? Eles estão me ignorando. Você sabia que O bombardeio que atingiu a cidade no dia 18 de... Ficou com raiva nos paulistas. E eles começaram... Começaram o quê? Eles não A começaram fazer café. A Revolução... Não falei errado. A Revolução de 32 foi um levante armado feito pelo Estado de São Paulo. A Revolução continua. Já. A Revolução continua. Ao longo desse documentário, exploramos a Revolução de 1932 e como 2 alunos da nossa escola foram de extrema importância para a luta constitucionalista. Ao longo desse documentário, exploramos a Revolução de 1932 e como... Ixi, peraí que eu... Oh, like baby, 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 oh, like baby, 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 Nossa, ficou esquisito, gente. Ai, calma, socorro. Ao longo desse documentário, exploramos a Revolução de 1932 e como 2 alunos de nossa escola foram de extrema importância para a Revolução Constitucionalista de 1932. Acho que eu repeti.